Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui para mais uma sacada. E hoje eu respondo a dúvida do Cleiton Tortato. Ele quer saber como fazer para produzir uma cerveja orgânica, isso independente do estilo. Então, como fazer uma cerveja orgânica? Em termos de processo, não tem diferença alguma. Você vai fazer a cerveja exatamente da mesma forma que uma cerveja tradicional. A diferença está nos ingredientes. Então, cerveja orgânica, ingredientes orgânicos, que não tiveram aí adição de agrotóxicos e fertilizantes na sua cadeia de produção, até o cervejeiro poder pegar esses ingredientes para fazer a sua cerveja. Quando a gente fala de ingrediente para a produção de cerveja orgânico, basicamente a gente está falando de malte e de lúpulo, certo? Então você utilizaria maltes e lúpulos orgânicos para fazer a sua cerveja orgânica. Como isso é independente do estilo, então se você utiliza ervas, café, frutas, dependendo do estilo de cerveja que você estiver fazendo, essas ervas, café, frutas, etc., também deveriam ser orgânicos para você ter uma cerveja orgânica, certo? E isso eu estou falando uma questão ética e de saúde. Você quer uma cerveja orgânica, você quer dar para os seus amigos, para os seus familiares, uma cerveja que não tem nenhuma forma de adição de aditivos químicos na produção. Beleza, você quer fazer dessa forma, o que você vai fazer? Você vai comprar, basicamente, malte e lúpulo orgânicos. Existe hoje no mercado praticamente, não diria todas, mas boa parte das opções de malte a gente já encontra também as versões orgânicas hoje no mercado. Um pouco mais caro, obviamente, mas existe. Para lúpulo o negócio é um pouco mais complicado, já tem algumas variedades de lúpulo aí também orgânicos, mas é menor, né? Você tem muito mais variedade de lúpulo, a diversidade é bem maior de lúpulos tradicionais, não é mais complicado, de fato, fazer a produção de lúpulos orgânicos. Aqui tem pouca opção. Tá? Mas também existe, se você quiser fazer uma cerveja 100% orgânica, você pode utilizar malte e lúpulo orgânicos. E daí outros ingredientes que você for utilizar na produção da sua cerveja também, você vai atrás de ingredientes orgânicos e aí fica tudo bem. Mas uma outra questão que a gente deve abordar, que eu acho que talvez seja a principal sacada aqui hoje, porque eu acho que não tem muito segredo, né? Como que eu faço uma cerveja orgânica? Eu utilizo ingredientes orgânicos, ponto. Talvez algumas pessoas aqui não saibam que existem esses ingredientes orgânicos. Então, estão sabendo agora, realmente existe, é só procurar brew shops, ou se você tem perto da sua casa, ou na internet mesmo, você vai encontrar, sem dúvida, esses ingredientes orgânicos, tá? E a segunda parte da análise que eu quero falar com vocês aqui, que eu diria que é a principal sacada, é no caso de você, de repente, já tem a sua cerveja, você está fazendo, você tem uma perspectiva futura aí de negócio, né? De como entrar no mercado e etc. E você pensa em fazer uma cerveja orgânica para botar para vender, para botar na prateleira e ter esse diferencial, certo? Então, nesse caso, que você precisa saber que hoje, pelo menos, no Brasil, a regra dos produtos orgânicos é que você precisa ter pelo menos 95% de ingredientes orgânicos para ele ser considerado um produto orgânico. Então, no caso da cerveja, como que funciona? Basicamente, você precisa ter malte orgânico. Então, se você utilizar malte orgânico, você pode conseguir aí, claro, depois de fazer toda a legalização, todo o processo da sua cerveja, você vai conseguir o selo de orgânico, certo? Por que isso? Porque vamos pensar aqui numa receita pequena, de 20 litros, por exemplo, você vai utilizar algo em torno de 5 kg de malte e 100, 200 gramas no máximo aí de lúpulo e 10, 20 gramas de fermento. Então, essa quantidade pequena de lúpulo de fermento não vão chegar aos 5% da quantidade de ingredientes que você vai utilizar para fazer a sua cerveja orgânica. Então, o malte sendo orgânico é suficiente para você considerar a sua cerveja orgânica, tá? Então, facilita muito aí para você conseguir ter uma variedade de estilos e etc, utilizando apenas o malte orgânico. É possível você até fazer uma quantidade aí, uma quantificação, de repente, isso daí, claro que tem uma regrinha um pouco mais cautelosa, para se você utilizar o malte Pilsen orgânico, de repente os maltes especiais, se forem quantidades pequenas, talvez seja suficiente também. Aí, claro, você vai ter que botar ali, fazer uma regrinha de 3 e ver a quantidade de ingredientes se entra nessa linha. Então, se você quer ter a sua cerveja comercial, você já sabe, 95% de ingredientes, basicamente o malte precisa ser orgânico. O resto aí você consegue sair bem, depois, claro, de todo o processo de legislação, de licenciamento, de registro da sua cerveja, você vai conseguir o selo de produto orgânico para botar ela nas prateleiras. E claro, se você quer fazer em casa, de uma forma mais ética e de saúde também, querer se livrar dos agrotóxicos, se você tirar o malte Pilsen, pelo menos, usar orgânico já vai tirar uma boa carga de agrotóxicos, diria assim, e principalmente se você conseguir tirar tudo, se de repente você quer totalmente, você pode ir atrás. Algumas variedades de lúpulo vão ser mais difíceis, mas você consegue fazer sim,
certo? Pessoal, então era isso, espero que tenham gostado da sacada e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!